Bom, gente, hoje eu tô aqui gravando mais um vídeo e, bom, eu espero que vocês gostem sobre o Dia do Pastor, que foi hoje. E, bom, teve uma pregação interessante que o Alexandre Ferrari fez e agora eu vou estar colocando aí no meu canal. Se você gostou, aí deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, valeu? Como pastor especial que é, né, você não somente pratica sua fé, como também a compartilha com toda a igreja e por onde você vai. Eu pude ver isso, né, lá no... A gente já pode ver em outros lugares também, mas no aniversário da irmã Maria Rocha, né, da irmã Sônia, o quanto o Senhor é dedicado à obra de Deus, né? E o como o Senhor conduz essa obra, né? Obrigado por trabalhar com uma missão maior do que você e por ser um verdadeiro líder em nossa comunidade. Deus te abençoe grandemente. E a palavra que eu deixo para você hoje está lá em Jeremias, no capítulo 3, no versículo 15. Darei a vocês, pastores, segundo o meu coração, que eu apacente com conhecimento e com inteligência. Amém. E essa inteligência a gente sabe que só vem de Deus, né? E a gente vê esse amor, essa alegria, né, no Senhor pela obra de Deus. Porque desde quando eu passei para a igreja adventista, eu pude, lógico que a gente vem de fora, a gente vem com outra bagagem, e eu sempre fui muito observadora das coisas. Eu pude ver quais os pastores, eu ficava olhando nos olhos dos pastores para ver qual deles tinha aquele amor pela obra de Deus. Porque dá para a gente ver, é nítido. A gente, quando olha para os olhos da pessoa e vê nele o amor transmitido pela obra de Deus, né? Tem aquele zelo, tem aquele carinho com as pessoas, né? Com o rebanho que Deus te deu para cuidar, que você sabe que é um rebanho totalmente diferente, cada um é diferente do outro, cada um vem de um berço, né? E você sabe que junto com esses rebanhos diferentes, cada um tem uma mania, cada um tem um problema, mas mesmo assim, né, o Senhor dedica o seu tempo, né, os seus talentos que Deus te deu, para poder trazer harmonia e paz para cada um de nós, né? Na medida do possível que o Senhor pode, o Senhor está sempre ali, presente, para poder conduzir o seu rebanho até a mansão celestial. E nós ficamos felizes e gratos por isso, né? Por esse amor que o Senhor dedica a nós. E nesse momento eu queria convidar o Senhor aqui à frente, né? Nós temos uma lembrancinha aqui da nossa igreja, meu Senhor, que é simples, mas é de coração. E eu gostaria de convidar todos, vamos vir todos cá à frente, vamos estar orando pelo nosso pastor, né? Quem não puder vir, pode ficar sentadinho mesmo, que a gente vai estar orando. Bonito eu não sou não, porque eu vou ficar cheiroso, eu vou, viu? Delícia. Espero que você goste. Olha, gente, olha que maravilha. Eu esqueci de botar lá correndo para mim resolver esse problema. E aproveitar que você ia estar aqui. Porque sabe, eu sei que vai ser convite do Senhor, que vai estar aqui, vai estar ali, cada um quer fazer a sua... Tem 3 igrejas. Cada um quer fazer a sua homenagem, né? Então, por isso não, então nós vamos adiantar nós, né? Eu agradeço a Deus por ser meu pastor. E eu vou convidar o irmão Joaquim. Amém. Vou convidar o irmão Joaquim para estar fazendo essa oração, né? Os anciãos não estão todos aqui, mas todos os que não veem, mandam um abraço. Vamos orar. Como a irmã já falou, né? Está escrito em Jeremias, isso é muito importante, porque lá também, em alguns outros livros da Bíblia, existem também os falsos pastores, né? Mas o Senhor foi escolhido, não foi só chamado. Vamos orar. Bondoso Deus e amoroso Pai, nós te louvamos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Humanamente, Senhor, nós já dissemos aqui algumas palavras de conforto, de alegria para o teu servo. Mas agora eu quero pedir ao Senhor que do mais alto céu o Senhor possa derramar sobre ele as bênçãos do Senhor, para que ele possa continuar tomando conta de um rebanho. Sabemos, Pai, que são ovelhas que podem dispersar, são ovelhas que saem do caminho, ovelhas que querem continuar, mas não têm força, ovelhas que procuram de todas as maneiras seguir, mas por uma coisa ou outra, por os espinhos da vida, ficam sufocadas. E a eles o Senhor tem dado sabedoria e direção para conduzi-las
para que elas possam um dia chegar aonde nós todos queremos chegar, que é o céu. Prepara o coração dele, Pai. Continua abençoando ele, abençoando a sua família, seus filhos. Meu Deus, que tudo quanto ele for fazer, que venha ser de acordo com a tua vontade também. Por onde ele passar, por onde ele estiver, seja em congressos, seja em reuniões, Amém, seja em meu Deus. cultos. Pai, não importa. O que importa é que ele esteja com o coração voltado ao Senhor. Amém. E que ao redor dele estejam os teus santos anjos e a presença do teu Santo Espírito, para que ele possa entender mais, compreender mais e nos ensinar mais. Prepara os nossos corações para daqui a pouco ouvir a tua santa palavra, que o Senhor com certeza o usará. Permaneça conosco, perdoe os nossos pecados, e é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Só gratidão a todos vocês. Apesar de eu não precisar de microfone, né? Eu falo gritando. Obrigado pelo carinho. O nosso sonho era ver a igreja cheia. Sempre foi. Mas a gente sabe que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo difícil. E a Bíblia nos diz que o verdadeiro e grande pastor ainda há de voltar para buscar todo o seu rebanho. Nós possamos continuar fazendo o nosso melhor para alcançar essas pessoas e conduzi-las aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo presente. Agora eu vou ficar cheiroso. Todas as vezes que eu vier pregar aqui, eu vou passar para vocês saberem que eu não me esqueço do carinho de vocês. Peço desculpas por não dar a atenção que vocês merecem, por não oferecer o que vocês precisam, porque às vezes a gente não tem condições de fazer, seja por causa do tempo, da disponibilidade, da mobilidade, mas o nosso desejo é que pudéssemos atender cada um como vocês merecem e como vocês precisam. Mas eu tenho a certeza absoluta que onde o pastor Alexandre tem faltado, o nosso sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo, vai superabundar em bondade e amor. Bom? Amém. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Pastor, vou falar um negocinho. Vou falar. Fala. Você, vou falar assim, mas não, você. É muito legal, tá? Com a gente, tem muito amor por nós, tá? Aqui na igreja. Eu sinto isso, sabe? Que tem muito amor por nós todos aqui na igreja. E é muito, sim, carinhoso com nós, tá? Parabéns. Obrigado, meu irmão. Obrigado, viu? Deixa eu pegar minha Bíblia aqui embaixo. Como eu disse, a gente queria ser e fazer bem mais do que nós somos, do que nós fazemos, mas a gente sabe que, apesar de todas as nossas limitações, aquele que vai confortar o nosso coração, e não se enganem, viu, gente? Apesar da vaidade e do prazer que a gente sente por ser pastor, por receber o carinho das ovelhas, por receber o respeito, às vezes por receber uma demonstração de reverência, como se nós fôssemos algo maior do que somos de verdade, o coração da gente se sente massageado. É um momento prazeroso, eu não vou mentir para vocês. Mas a Bíblia é clara em dizer que só existe um pastor. O restante somos todos ovelhas. E por muitas vezes, como ovelha, eu também sinto a necessidade de um pastor. E por estarmos às vezes longe daqueles que nos pastorearam no dia, às vezes a gente se sente sozinho, desamparado, não num sentimento de solidão, mas de solitude, de um distanciamento que a gente sabe que é necessário, que acontece por causa do tamanho do nosso país, do tamanho, por exemplo, do nosso estado, Minas Gerais. Nossa associação é uma das maiores, então
Então, às vezes, sabe, aquele contato pastoral, e também faz falta. Eu tenho um amigo muito querido que eu costumo dizer para ele assim, que ele vai fazer duas coisas na minha vida. A primeira é me ouvir todas as vezes que eu ligar, e a segunda é o meu funeral. Aí quando eu falo assim, ele fica bravo comigo, né? Eu não vou fazer funeral de ninguém. Ele falou, alguém tem que fazer meu funeral quando eu morrer, né? Vai ser você, eu quero que você faça o meu funeral. Porque ele é alguém que eu enxergo como meu pastor. Dentro do contexto da vida da gente, isso também acontece. Eu costumo dizer que na carreira pastoral dessa vida, existe o seu pastor, o nosso pastor e o meu pastor. O seu pastor é quando eu não gosto do pastor. Eu digo que ele é seu porque ele não é meu. O pastor é quando eu nem gosto, nem não gosto. Ah, é o pastor. Tem o nosso pastor, que é o pastor que nós gostamos de forma coletiva. Todo mundo gosta, mas não é aquela coisa íntima, próxima. E tem o meu pastor. O meu pastor é aquele que eu amo e que eu entendo que ele me pastoreia com carinho, com cuidado. E isso acontece com todos nós. Então, às vezes eu chego em alguns lugares e as pessoas olham para mim e falam assim, pastor, não fica chateado comigo não, mas fulano de tal é o meu pastor. E eu digo, que bom que você tem pastor. Porque todos nós precisamos ter alguém que possa, de alguma forma, cumprir essa função em nosso coração. De ser aquele que a gente sente que, independente da distância, das dificuldades, ele vai continuar pastoreando o nosso coração. Eu não sei quem é o seu pastor. Também não sei se um dia eu me tornarei o seu pastor. Mas de uma coisa eu sei. Jesus Cristo continua sendo o meu, e eu espero que ele seja o seu pastor. Amém. Que ele é o nosso, a gente sabe. Mas eu quero muito que ele seja aquele que vai pastorear você em todos os momentos da sua vida. Mesmo quando eu não puder ou falhar. Que você possa dizer assim, olha, o pastor da igreja não tem cuidado de mim, mas o meu pastor, Jesus Cristo, esse cuida de mim todos os dias. Amém? Amém. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre a importância da Bíblia, da Palavra de Deus para a nossa vida. Nós estamos vivendo num momento muito estranho em todos os aspectos. O mundo que a gente vive hoje, ele está mergulhado em uma série de pessoas que acham que têm a capacidade de dizer a cada um de nós o que fazer ou o que não fazer. Elas dão palpite na nossa vida, elas dão palpite no nosso trabalho, elas dão palpite na nossa vida espiritual, na nossa vida política, elas se envolvem e se metem em tudo. Querem ser os donos da verdade e professam ter conhecimento suficiente para conduzir a nossa vida a um mundo melhor, a um mundo perfeito. Mas quando nós vamos conhecer essas pessoas que são chamadas de influenciadores, existem os influenciadores digitais, que são aqueles que usam as ferramentas digitais para influenciar a nossa mente. Mas existem aqueles que são os influenciadores pessoais, que ao estar ao nosso lado, numa conversa, num bate-papo, numa roda de amigos, tentam de alguma forma introduzir o seu próprio pensamento em nós. E em meio a tudo isso, a gente fica meio perdido, não fica? Esses dias, conversando com uma pessoa, ela disse para mim assim, pastor Alexandre, quem é que vai trazer o decreto dominical? E eu disse, sem nenhuma dificuldade, o anticristo. A Bíblia diz no livro do Apocalipse que o anticristo é o responsável por tudo isso. E ele disse assim para mim, e quem é o anticristo, pastor? É o Lula ou é o Bolsonaro? E naquele momento eu parei um pouco para pensar, para refletir na pergunta. Ele disse, porque eu assisti o sermão do fulano de tal, da igreja tal, e
e ele disse claramente que esse candidato é o anticristo. Mas eu assisti um outro sermão, num outro canal, com um outro pastor renomado, e ele disse que o anticristo é esse candidato. E a pergunta que eu tenho para o senhor é: qual deles é o anticristo? Naquele momento eu fiquei pensando como nós somos influenciados pelo poder da fala das pessoas, e como falhamos em procurar a verdade de uma forma consistente, real, clara, palpável. Muita gente pode falar muita coisa, mas nós precisamos nos lembrar que o único que diz assim diz o Senhor é a Bíblia Sagrada. Amém. É a palavra de Deus. E independente da suposição de qualquer um de nós, a Bíblia é a única expressão da mais pura verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Então, quando eu entendo que é ela que vai trazer luz, verdade, e vai nos santificar a ponto de entendermos que nem A ou B, nem direita ou esquerda, mas o centro, o alto, o céu é que vai nos dar a verdadeira salvação, aí sim nós conseguimos colocar em prática a vontade do Senhor. Amém. Nesse contexto, para entender um pouco melhor a importância da Bíblia, eu quero fazer menção a uma história bíblica para vocês. Nós conhecemos as referências dos grandes personagens da Bíblia, começando por Adão, Eva, discorrendo ou descrevendo sobre todos os outros, passamos por homens e mulheres que foram referência de verdade, de fé, referências que ficaram gravadas no nosso coração, a ponto de nós termos personagens que de alguma forma são especiais para nós. Não é verdade? Alguns têm Davi como seu personagem favorito, outros é Noé, alguns é Paulo. No meu caso, e a referência que eu tenho é Moisés, que foi, apesar de todas as suas falhas e dificuldades, um libertador, um homem que cumpriu a função que Cristo, tanto tempo depois, veio cumprir em nossa vida, mas com mansidão, com temor, mesmo que ele tenha em sua juventude tirado a vida de alguém. E é no contexto de Moisés que nós chegamos ao personagem de hoje, um personagem que sempre esteve à sombra de Moisés, sempre esteve ao lado, escondido, mas que num momento importantíssimo da história de Israel é colocado como centro das atenções. Nós estamos falando de Josué. O texto de hoje é Josué capítulo 1, e a nossa leitura está do verso 1 até o verso 9, que é o verso mais conhecido dessa leitura. Para que você entenda melhor, Josué era servo de Moisés, filho de Nun. Josué havia sido escolhido para estar ao lado de Moisés e apoiá-lo em suas necessidades, e ele sempre cumpriu muito bem essa função. Sempre esteve ao lado de Moisés, enfrentando as dificuldades e nos momentos mais difíceis, até ajudando a sustentar os braços de Moisés, levantados em súplica a Deus. Mas o livro de Deuteronômio termina com Moisés subindo ao monte para morrer. Eles não sabiam disso, Josué não sabia, os israelitas que estavam acampados nas margens do Jordão não sabiam, e ele é assustado por Deus quando recebe a notícia de que Moisés está morto e de que ele deve assumir a responsabilidade de ser líder no lugar do maior estadista que já existiu
no Antigo Testamento. Moisés, apesar de ser um homem que talvez não aparentasse, tinha uma capacidade que ia muito além dos homens e mulheres que conhecemos até então. Estadista, líder religioso, político, guerreiro, um homem que completava uma necessidade com uma qualidade que cumpria perfeitamente, de forma amorosa, respeitosa, temente a Deus, a ponto de dizer para Deus: se o Senhor pretende matar esse povo, tira a minha vida primeiro. E tão próximo de Deus que quando falaram mal dele, Deus os chamou à tenda da congregação para dizer: com vocês, Arão e Miriam, eu falo através de sonhos e visão. Mas com Moisés não é assim. Eu falo Com face a Moisés face. eu falo Face a- face a face, porque ele é fiel em toda a minha casa. Moisés tinha que dirigir uma multidão de pessoas que a gente não faz ideia do tamanho. Eu estava dizendo quando cheguei que eu sou pastor de 1000 ovelhas, porque o que nós temos registrados em nossa secretaria, entre membros ativos, inativos e apostatados, gira em 990 a quase 1000 membros. Moisés era responsável por mais de 2 milhões de pessoas, entre adultos, idosos, crianças, bebês de colo. Ele era um homem responsável por um grupo tão grande, tão grande, tão grande, que nenhum de nós teria condições de conduzir. E agora Josué tem que assumir essa responsabilidade. Que luta! Vocês conseguem imaginar quanta coisa passou na cabeça de Josué? A primeira: eu não consigo. É impossível para mim. Eu não tenho condições alguma. Eu sempre servi a Moisés. Eu servia um único homem e não 2 milhões de pessoas. Depois ele deve ter pensado: existe alguém melhor, talvez Caleb, ou algum outro líder que ainda estava vivo no contexto dos 40 anos de deserto. Alguém que também andando ao lado de Moisés conseguiu aprender a ser alguém para cumprir essa função. Josué era o mais capacitado, mas se via como o maior incapaz. Ele deve ter ouvido muitas coisas de muitas pessoas. Seja duro, seja mole. Não seja bom, seja bondoso. Faça tudo você mesmo, coloque outra pessoa para fazer no seu lugar. Imagine quantas coisas Josué deve ter ouvido, mas a única coisa que Josué ainda não tinha ouvido era o que Deus esperava dele. E é nesse contexto que Josué, capítulo 1, verso 1 a 9, vem trabalhar o nosso coração, e ele diz assim: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento,
prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas nem te espantes, porque o Senhor, o seu Deus, é contigo por onde quer que andares. Esse texto é muito especial. E é incrível como Deus procurou trabalhar no coração de Josué o desejo de colocá-lo no lugar de Moisés para cumprir uma promessa que havia sido feita, mas que ainda não havia se tornado uma realidade. A primeira promessa feita foi a Moisés, ainda no Egito, quando Deus o levantou para ser o libertador, aquele que tiraria o povo de Deus da servidão do Egito e os levaria a uma terra que manava leite e mel. A primeira parte da promessa, que é libertar o povo do jugo egípcio, libertar o povo da casa de servidão, se tornou realidade pelas mãos de Deus através de Moisés. E foram com sinais e prodígios, desde as 10 pragas, que de alguma forma fizeram com que o faraó abrisse caminho para que todo o povo saísse do Egito, mesmo através da coluna de fogo, que permitiu que houvesse um distanciamento entre o povo de Israel e o exército egípcio, a abertura do mar Vermelho para que o povo pudesse passar, e a certeza do cuidado de Deus, tendo uma coluna de fogo durante a noite, uma nuvem durante o dia, maná descendo do céu todas as manhãs, água que era amarga se tornando doce e jorrando da rocha quando não havia dela em lugar nenhum. O cuidado de Deus foi sempre sendo mostrado, mas todas as vezes através das mãos daquele que servia ao Senhor. Só que pela desobediência do povo, 40 anos se passaram, uma nova geração está pronta para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que manava leite e mel, terra especial como os espias tiveram a certeza de ver. Mas não seria apenas entrar e colher as bênçãos, eles deveriam conquistá-la. Para pensar, com Moisés eles precisaram conquistar a liberdade, com Josué eles deveriam conquistar a terra da promessa. Como isso é forte, não é? Deus nunca está satisfeito de nos dar nada de mão beijada. Já repararam isso? Tudo tem que haver esforço, tudo tem que haver luta, tudo tem que haver da nossa parte um envolvimento e uma disposição de ir segundo ao mandamento de Deus, a ordem de Deus. Senhor, me dá aqui de mão beijada, bota no meu colinho. Não, assim não. Quer ser liberto da escravidão? Você vai ter que lutar por ela. Quer receber a bênção da terra? Você vai ter que lutar por ela. Nada vem de graça. Nada vem de graça. Inclusive a própria graça que custou a vida de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Tudo tem um preço. E agora, quem deveria pagar junto ao povo era Josué. Mas Deus trabalhou de uma forma tremenda no coração dele, primeiro,
confirmando a promessa e relembrando as bênçãos. Você já reparou que tem muita gente que não é que quer ser salvo, ela tem medo de se perder. Se você falar com ela assim, olha, vamos aproveitar a salvação, mas se você não for, você vai queimar no inferno, miserável. Ah não, no inferno eu não quero, então eu vou. Ele não quer a bênção, ele não quer perder. Se continuasse na bonança, aqui mesmo nessa terra, ficaria bem, não é? Porque você falou, no céu tem isso. Ah, é? Ah, que legal. Poxa, que bacana. Mas se você não subir para o céu, você vai ficar com os que vão se perder. É fogo e enxofre. Ah, não, fogo e enxofre eu não quero. Então eu vou, né? Não tem jeito. Muita gente acaba tendo essa visão, mas Deus não queria que essa mesma visão fosse plantada no coração de Josué. Ele queria que Josué olhasse para as terras que estavam da além do Jordão e dissesse assim: eu quero elas. Mana leite e mel, que lugar maravilhoso é nosso, foi prometido. Então Deus começa dizendo: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. E para que ele tivesse certeza que a bênção era grande, Deus ainda diz onde começa e onde termina. Tem uma tradução que diz assim: até aonde as tuas vistas alcançam, vou-lo tenho dado. E isso fez com que o coração de Josué, de alguma forma, se enchesse de alegria, com o propósito de conquistar algo maior, algo melhor, algo especial. Porque se ele ficasse com a mente presa em cuidar das pessoas, se ele ficasse com a mente presa em ter que enfrentar os problemas, se ele ficasse com a mente presa nas dificuldades que Moisés enfrentou e que ele viu dia a dia, ele aceitaria o desafio? Nunca teria aceitado o desafio. E talvez, queridos, esse seja o nosso maior problema como cristãos hoje. Quando a gente olha para a igreja, quando a gente olha para a liderança da igreja, quando a gente olha para os desafios de pregar o Evangelho, a gente olha com uma percepção negativa. Eu vou ter que cuidar desse povo, brigando, encrenqueiro, mal educado, falador, fofoqueiro. Eu vou ter que enfrentar essas dificuldades, ninguém quer, eu vou ter que ir, eu vou ter que fazer, eu vou ter que carregar, eu vou ter que falar. E aí a gente começa a desanimar, não é assim? Então Deus olha para Josué e diz: Josué, eu vou te contar o que você e o povo vão ganhar. Primeiro, a minha presença, eu vou estar com vocês assim como eu estive com Moisés. Lembra? Quando o mar abriu, eu estava com Moisés. Quando a coluna de fogo desceu para proteger, eu estava lá. Quando faltou pão e eu fiz descer o maná, eu estava lá. Em todos os momentos de dificuldades, quando Moisés mais precisou, eu estava lá. E assim como eu estive com Moisés, eu vou estar com vocês também. Não traz um alívio ao nosso coração? Pensa, os nossos problemas são bem menores do que os que Moisés teve que enfrentar. Vocês concordam? Mas a gente ainda se angustia de um jeito. E ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Assim como eu tive com ele, eu vou estar com vocês. Segundo ponto, não importa onde você pisar, é de vocês. Se você ficar satisfeito só de atravessar o Jordão e ficar com 1 metro, é de vocês. Mas se você tiver disposição de ir mais, onde você pisar o pé, eu vou dar para vocês. Sabe o que isso significa? Eu não sei se você já teve essa não é ganância, tá? É gana, vontade de conquistar. Já teve isso? Sim. Você pisar e falar assim: agora é meu. É de pisar de novo, agora é meu. E pisar de novo, agora é meu. Aí você pensa assim: não, já está bom. Já está bom.
Aí você olha para trás e fala, mas eu só andei esse pouquinho de nada? E tem tudo isso aqui ainda para eu conquistar? Então eu vou mais um pouquinho. Porque eu quero mais. E olha, Deus conhece tanto a cada um de nós que Ele sabe que nós temos um ímpeto e um desejo de querer mais. Mais. E é por isso que Ele disse, Josué, não vai depender de mim, vai depender de você. Onde pisar, eu vou te dar. Mas tem 2 detalhes importantes. Você não pode esquecer, Josué. Aí, 2 detalhes importantes. Primeiro, você deve ser obediente a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. A gente precisa lembrar que Moisés foi o escritor dos 5 primeiros livros da Bíblia. De Gênesis a Deuteronômio, ou pelo menos a parte de Deuteronômio, porque o finalzinho dele foi escrito por Josué, que Moisés já tinha morrido. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados de Pentateuco ou de lei na Torá, foram escritos por Moisés. E o 6º livro é o livro de Jó, que conta a história de um homem fiel, apesar das dificuldades. Era isso que ele tinha à sua disposição. Era essa a lei que havia sido dada pelo Senhor a Moisés, servo de Deus, que Deus estava dizendo, a lei que você recebeu, você deve obedecê-la, você deve colocá-la em prática. Aqui tem uma referência importante. Moisés era responsável por 2 milhões de pessoas. Agora Josué era responsável por 2 milhões de pessoas. E era impossível ensinar um povo se ele não fosse testemunha viva de que aquilo que havia sido recebido podia ser colocado em prática. Por isso Deus começa dizendo, Josué, para dar certo, você vai ter que colocar em prática toda a lei que o meu servo Moisés te entregou. Coloque em prática, viva, transforme ela em algo para que você possa demonstrar de forma vívida, através da sua experiência, que você tem comunhão comigo. Primeiro, seja obediente. Seja obediente a toda a lei. E aqui tem um ponto importante, ele não diz parte da lei, ele não diz 1/3 da lei, ele não diz metade dela, só o começo, só o final, ou quase toda, ele diz toda a lei. Nós temos um problema gravíssimo, a gente não gosta de ser obediente, a gente detesta ser obediente. Para pensar, a gente não gosta, a placa está dizendo 60, nós botamos 80, a gente fala assim, não, mas a pista dá. Qual é o problema? A pista não foi feita para 80, foi feita para 60. A placa está lá para provar isso. Mas se eu botar, vai. Claro que vai. Se você botar 100, vai. 140, vai. 200, vai. Mas para andar com conforto e segurança, eles decidiram que deve andar quanto? 60. Você pode até não gostar, você pode até não ficar feliz, mas foi o que mandaram. E é por isso que a gente é multado. Aí a gente, mas me multaram, mas isso não é velocidade de se andar. Você está reclamando do quê? O desobediente foi você. E a ordem era simples, fácil. Mas entenda, a gente tem uma tendência a ser desobediente. Não é verdade? Não coma isso, coma. Não beba isso, beba. Não faça isso, faça. Por quê? Porque essa tendência é a visão de achar que nós conseguimos fazer as coisas sem que nós tenhamos que ser obedientes a algo ou alguém. Deus fez uma promessa. Ele disse que era fácil de conquistar, mas havia regras para tornar isso uma realidade. E é incrível que, lendo o livro de Josué, a gente percebe que em todos os momentos que Josué e o povo foram obedientes, a vitória foi garantida. Garantida. Todos os momentos que eles foram desobedientes, criaram um problema que durou
por muito tempo. Esse é o primeiro ponto. Seja obediente. Isso quer dizer, faça você. Não manda os outros fazer. Faça você. Segundo ponto que ele diz: não cesses de falar desse livro da lei. O primeiro é, seja obediente. Para ser obediente você precisa conhecer, precisa estudar, precisa entender. E o segundo, não cesses de falar desse livro. Antes, medita nele De dia noite. e noite. Por que eu não posso cessar de falar? Porque as pessoas também precisam saber. Imagina uma coisa, eram 2 milhões de pessoas. Você acha que todos eles liam a Bíblia? Até porque não tinha cópia dos livros suficientes para todo mundo. É difícil, né? Então havia necessidade de, em algum momento, o próprio Josué, como líder deles, ir à frente e dizer: vocês devem fazer assim, vocês não podem fazer assim, porque a lei de Deus diz isso. Era uma forma de ensinar o povo, era uma forma de memorizar a palavra, era uma forma de continuar preparado a viver a vontade de Deus. Amém. Porque era assim que eles se tornavam conhecedores da verdade. A primeira, ser obediente a ela. A segunda, falar dela o tempo todo. E é incrível que ele diz que quando Josué fosse obediente, ele deveria ser obediente à risca, não se desviando nem para a direita, ia para o lado errado, né? Nem para a direita e nem para a esquerda. Isso te lembra alguma coisa? É interessante que a gente está falando de política esse tempo todo, né? E a gente tem 2 partidos, não tem? Um partido é de esquerda e o outro partido é de onde? Direita. Parece estranho isso, né? Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. É claro que o contexto aqui é: siga a risca a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque quando você dá muita atenção ao que o lado direito fala para você, você tem uma tendência de fugir daquilo que a Bíblia diz. Quando você dá muita atenção ao que a esquerda fala para você, você perde o foco daquilo que a Bíblia diz. Porque o nosso alvo, a nossa meta é Jesus Cristo. Amém. E quando Paulo fala de Jesus, ele diz que o nosso alvo está no alto, nem para um lado nem para o outro, para que a gente não desvie em nossos pensamentos, em nossa visão do que é certo e daquilo que nós devemos fazer. Josué poderia ouvir muitas pessoas, mas Deus estava dizendo: Josué, você não pode ouvir nem a direita, nem a esquerda. Não dê ouvidos às pessoas, ao que elas dizem. Me ouça, conheça a minha vontade e a pratique todos os dias, porque é assim que aquilo que eu lhe prometi vai se tornar uma realidade. Amém. E aí ele confirma isso. Preste atenção no último verso. Às vezes a gente não leva ele em consideração. Olha o que Deus estava dizendo. Deus estava dizendo: Josué, dispõe-te e vai, atravessa o Jordão, leva todo esse povo à terra prometida. Todo lugar que vocês pisarem a planta do vosso pé, eu estou dando para vocês. Mas para que isso dê certo, para que vocês conquistem o que foi prometido, você deve ser obediente à minha lei, à minha palavra, à minha vontade. Dela você não deve se desviar nem para a direita, Nem para a esquerda. para você ser bem sucedido. Outra coisa, fale da minha vontade, da minha palavra, da minha lei para as pessoas. Medita nela dia e noite, para que vocês possam ser bem sucedidos. E aí agora ele completa: não te mandei eu. A expressão não te mandei eu não fui eu que disse todas essas coisas? Não fui eu que disse o que você vai ganhar? Não fui eu que disse que onde você pisar é de vocês? Não fui eu que disse que você deve ser obediente? Não fui eu que disse que você deve falar para o povo? Não fui eu que disse que vou estar com você e com o povo por todo o caminho, assim como eu estive com Moisés? Não foi eu que disse?
Se você entendeu que foi eu que disse, então seja forte e corajoso. Uma garantia. Não tenha medo, nem fique espantado, porque eu, o seu Deus, vou estar com você por onde quer que você Andar. Agora faz sentido o texto, não faz? Faz. Faz sentido porque Deus estava confirmando num único verso tudo que Ele tinha falado nos 8. Tudo que eu falei para você nos 8 versos, fui eu que disse. Não foi esse povo de cá, nem esse povo de lá, não foram os digitais influencers, não foram os influenciadores políticos, financeiros, não foram essas pessoas, fui eu que falei. E como fui eu que falei, você só precisa ter coragem de colocar em prática o que eu estou pedindo. Sabe o que falta em nós? Falta coragem. Falta coragem. Falta coragem de sair de casa e vir para a igreja. Falta coragem de ler a Bíblia, de orar mais. Falta coragem de falar do amor de Jesus para as outras pessoas. Eu ouvi uma frase que mexeu com o meu coração, eu não vou mentir. A pessoa disse assim: Pastor Alexandre, se nós falássemos de Jesus com o mesmo empenho e vontade que a gente defende o político, Jesus já tinha voltado. E tinha mesmo. Seja um lado ou outro, tá bom? Se a gente falasse de Jesus da mesma forma que o petista defende o Lula, ou que a turma de direita defende o Bolsonaro, porque a gente não tem a mesma coragem de defender, de falar de Jesus, como a gente fala dessas pessoas. Me perdoe a honestidade, inclusive pastores e líderes religiosos. Se eles falassem com o mesmo empenho que Jesus defende a família e não fulano, que Jesus defende a vida e não fulano, que Jesus defende o emprego e não fulano, Jesus já teria voltado. Se eles falassem que Jesus quer paz e amor, como eles falam de fulano, que Jesus não quer que as pessoas se matem umas às outras, como eles falam que fulano diz, Jesus já teria voltado. Porque o que eles querem colocar em um ou no outro, Jesus tem de sobra. O mesmo zelo e cuidado que eles dizem que um candidato tem, Jesus tem por nós. Porque foi Ele que criou a família, foi Ele que criou a vida. E para provar o quanto Ele ama a vida, Ele veio a primeira vez a esse mundo sendo gerado. Podia ter vindo de outro jeito, não podia? Podia ter simplesmente aparecido do nada, mas Ele foi gerado para mostrar que cada vida que é gerada num útero, na vida de uma mulher, é uma transformação, é um milagre, é um dom. Qualquer candidato que defenda a vida não vai chegar perto de Jesus. Mas enquanto os outros falam que Jesus quer paz, que o outro candidato quer paz e amor, a Bíblia diz assim: Jesus, ao olhar para os seus discípulos, Ele disse: eu vos dou a paz, eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo dá, não a paz que o mundo dá. E a Bíblia, quando diz, fala de amor, ela diz assim: nós amamos porque Jesus nos amou primeiro. E aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então me perdoe, quando eu vou à Bíblia, eu não acho um candidato de um lado ou de outro, eu não acho um influenciador de um lado ou de outro, eu não acho pessoas que podem de alguma forma me direcionar para um lado ou para o outro. Eu acho Jesus. Amém. E Ele é o centro, Ele é a base, Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. E Ele é o único que pode trazer salvação. Se um lado ganhar, a Bíblia diz que as coisas têm que piorar, porque só assim Jesus vai voltar. Se o outro ganhar,
A Bíblia diz que as coisas precisam piorar, porque só assim Jesus vai voltar. Porque enquanto as coisas não ficarem ruins de verdade, eu e você vamos continuar nos apegando a homens. Então me perdoe a honestidade, tomara que piore logo. Porque eu ainda quero ver na minha geração o meu Salvador Jesus Cristo vindo voltar para vocês. Vamos orar? Vamos ficar de pé para falar com o nosso Jesus? Oremos. Querido Pai, louvado, exaltado e bendito seja o nome do Senhor. Estamos vivendo momentos tão difíceis, mas quando vamos à Tua Palavra, percebemos que o Senhor carinhosamente, bondosamente, deixou o caminho para cada um de nós. E o caminho é buscar o Senhor de todo o nosso coração. É ir à Tua Palavra e ser obediente a ela com todo o nosso esforço e dedicação. É falar da Tua Palavra, da Tua vontade e ensiná-la aos que estão ao nosso redor. Lembrando ao nosso coração constantemente que o Senhor prometeu estar conosco, como esteve com Josué e com Moisés. Precisamos nos lembrar que a nova terra, a Canaã Celestial, está logo além do Jordão, logo além desse desafio que precisamos atravessar. Mas o Senhor prometeu que todo lugar que nós pisarmos a planta do nosso pé, ele será nosso. Amém. Que nós possamos ser corajosos, porque foi o Senhor que nos mandou, nos enviou, foi o Senhor que nos salvou. Que possamos nos lembrar que, se formos corajosos e não tivermos medo, nós vamos conquistar aquilo que o Senhor tão carinhosamente nos prometeu. Amém. Dirija a nossa vida, Senhor. Cuida de cada um de nós. Nós clamamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, eu espero que você tenha gostado da pregação. Se você curtiu mesmo, deixe seu like, se inscreve aí no canal e compartilha com seus amigos no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Não esquecendo de deixar um comentário aí, né, para você falar o seu feedback do vídeo. Muito obrigado, valeu e fui!